Olá meninas, a segunda e última resenha desse mês também é um clássico já literário, Dom Casmurro, e ele narra a história do Bentinho. Ele fala sobre a história de Bentinho, narrado pelo próprio Bento, casado com Capitu. Só que ele conta a história dos dois desde que eles eram crianças. O livro começa com a explicação do título, né? Dom Casmurro, que Bento ele ganha esse apelido de um poeta e pega o apelido. Todos os amigos, até para escrever mesmo para eles, remete esse nome. Casmurro quer dizer uma pessoa chata, uma pessoa carrancuda, uma pessoa fechada. E ele recebe justamente porque quando o poeta está mostrando sua última criação, seu último poema, ele fica chateado, estressado, não quer saber. E a narração inicia-se a partir da infância. Bentinho e Capitu, eles eram vizinhos, eram colegas. Até que certo dia ele vai na casa de Capitu pelo muro, vai pelo muro, e ela está escrevendo Bento e Capitu no muro. E tenta esconder, e ele quer ver, e no final das contas ele acaba vendo, e os dois, e eles se declaram também, os dois se gostam mutuamente. E começam a sonhar um com o outro e tal. E ele descreve bastante isso, faltou essas coisas essas características do primeiro amor. Só que sua mãe, Dona Glória, ela é uma viúva. E quando ela tá grávida dele, ele é o segundo filho, ela havia perdido o primeiro. Ela tinha feito uma promessa a Deus que seu filho nascesse normal, com saúde, e ela iria dedicar-lhe a Deus, ele seria padre. Só que agora Bentinho entra em conflito. Quando ele era criança, ele brincava, gostava da ideia, brincava de padre. Ele e Capitu fingiam estar na missa, e a hóstia era um doce que os dois dividiam toda tarde. E agora tem um dilema, esse fato do muro acontece quando eles têm saído do colégio e fica um problema. Ou ele vira padre, ou ele vira padre, ou ele vira marido de Capitu. E eles começam a namorar. Só que na casa de Bentinho vive um agregado, José Dias. Bentinho tenta falar com ele para convencer a mãe, explicar à mãe que ele não quer ir ao seminário, que ele quer casar-se com Capitu. No que eles começam a namorar, ele decide que vai falar com a mãe que não quer ir pro seminário e vai assumir o namoro. Mas ele não tem coragem. E quando ele fala com a mãe, ele diz apenas que não quer ir pro seminário. Não assume o namoro, e a mãe explica que era normal, ele está preocupado, tal, que também ia sentir falta dele, que ele poderia vir nos finais de semana, nas férias, e que estaria resolvido, ele iria pro seminário. Aqui antes dele ir embora tem uma conversa, eles brigam, depois se reconciliam de novo. E aí Capitu e Bentinho fazem a promessa de que ele, como padre, batizaria o primeiro filho dela. Só que então eles brigam de novo, se reconciliam e prometem casar-se um com o outro. Bentinho diz que vai pro seminário, mas que ele confiasse nela, que ele não iria voltar padre. O próprio pai de Capitu vai falar com Bentinho e para felicitá-lo, né, pela ida ao seminário, que ele não se esquecesse da sua família, que ele estaria sempre ali quando ele precisasse, que ele cuidaria de alguém da sua família se fosse preciso. E Bentinho dá a ele um cacho do seu cabelo para que ele não se esqueça dele. Só que há uma ironia muito grande na história, porque Dona Glória, Tio Cosme, Prima Justina são os familiares de Bentinho. Eles não gostam da família do Pauda, atrás das costas dele. Na frente de Bentinho critica muito a família dele, e na frente são todos santos, e Bentinho fica triste por causa disso, que é uma família que ele gosta muito,
não só pela amizade de Capitu, mas ele fica triste por causa dessa hipocrisia que há entre a família dele com a família do vizinho que ele gosta tanto. Agora dá um pulo na história porque Bentinho começa a descrever a sua vida no seminário. Fala dos amigos, dos opúsculos, dos poemas que ele escreveu. E aí ele fala de Escobar, um amigo seu que também era seminarista, mas que não queria se tornar padre. E aí Escobar, ele confessa a Bentinho que ele não quer ser padre, que ele quer ser comerciante. E Bentinho fala a ele que ele também não queria ser padre, queria ser qualquer outra coisa, que com a sua profissão ele pudesse casar com Capitu. E ele vive falando de Capitu no seminário, das histórias, do penteado de cabelo, da história do retrato no muro, tudo. Ele fala sobre o amor dele a Capitu. E ele começa a ficar triste, sentindo falta de Capitu. E quando ele tem uma conversa com José Dias diz que Capitu está feliz. E ele fica abatido porque ela tá tão feliz assim, ele triste ali sofrendo porque não tem ela perto de si. Capitu, ela se fazia feliz, porque ela agora estava muito próxima da mãe do Bentinho, ela estava ali, eram como melhores amigas, mas por dentro ela sofria muito. E quando eles conversam depois futuramente, ela diz que chorava todas as noites por causa da falta. Por causa da falta que ela sentia dele. Até que numa dessas vindas de Bentinho para casa, nas férias e tal, ele se reencontra com Capitu. E ela está muito diferente agora, continua mais bonita do que nunca. Ele vai na casa de Gurgel, que é o pai de Sancha, amiga de ambos, que está doente. Lá ele tem a oportunidade de conversar com Capitu. Quando ele está sozinho com Gurgel na sala, ele olha o retrato da falecida esposa de Gurgel e ele diz que Capitu se parecia muito com a sua falecida esposa, que ela era uma pessoa muito boa e tal. E Escobar vai visitar Bentinho em casa. E quando ele vai se despedir de Escobar à porta, Capitu está na janela de sua casa, já que nós eram vizinhos. E ela pergunta quem é aquele rapaz. E isso traz ciúme a Bentinho, vai ser um ponto muito essencial para o resto da história. E aí ele faz um paralelo também ao Otelo, que também vai ter no final do livro. Otelo tem ciúme da esposa, Desdemona, mas ele mata a esposa, mesmo ela sendo inocente, ela nunca tendo traído, ela sendo fiel eternamente a ele. E Escobar começa a dizer que Dona Glória é espetacular, que Dona Glória é adorável, Dona Glória é aquilo. Ele até se apaixona por ela, pensa em casar, o livro diz, mas ele desiste pela diferença de idade. Manduca morre, um amigo de Bentinho, quando Sancha ainda está doente, e ele pensa em ir, pede pra mãe pra ir ao enterro, pegar a carruagem e ir. E aí ele teve o pretexto, quando acabasse o enterro, ir ver Capitu, que estava na casa de Sancha. Mas a mãe proíbe e ele não vai. Até que Escobar dá uma ideia a Bentinho de que, como a sua promessa não poderia ser revogada, a promessa de sua mãe, que ele fosse padre, que ele lhe desse um substituto. Que ela criasse um jovenzinho órfão para que ele se tornasse padre. E assim ela não seria punida pela sua promessa e ele se tornasse qualquer outra profissão e pudesse casar com Capitu. E assim se fez. Dona Glória cria um substituto e Bentinho se forma em bacharelado de Direito. E eles se casam. 7 dias depois que eles se casam, eles descem para ver Pádua e Dona Glória e começam a mostrar a alegria, a vivência em família, não só deles, mas de Escobar e Sancha. Os dois se casam também, agora os 4 são como se uma família só. Um casal vai almoçar na casa do outro e jantar assim também sucessivamente, e eles tinham uma amizade muito bonita. Só que aí Escobar e Sancha têm uma filha e Bentinho e Capitu não conseguem engravidar e eles oram, até que muito tempo depois Capitu está grávida. Só que antes desse capítulo da gravidez fala um capítulo que
Capitu começou a usar os vestidos que as mangas não eram longas. Eram bem curtinhas mesmo, aqueles babados aqui na frente. E Bentinho pediu para que ela não usasse mais. Ela tinha os braços muito, muito lindos e todos os homens olhavam assim. Na hora do baile ele pede para que ela não use. Até que, certa noite, Bentinho está conversando com Capitu e ela se coloca pensativa. Ele reclama com ela que ela não está escutando ele, mas aí ela disse que não, estava pensando em uma economia que ela havia feito, que a Escobar tinha ajudado ela. E Bentinho na hora fica 10 minutos só, ele relata 10 minutos de raiva e tal, porque ela não estava pensando só a ele, estava economizando dinheiro, não tinha dinheiro a ele antes e tal. E ele fica, e o filme mostra que, o livro mostra que ele é muito ciumento, mas os ciúmes eles são surtos de uma hora para outra. Até que, né, Capitu engravida do seu primeiro e único filho. E quando a criança nasce, Bentinho diz a Escobar que ele vai ser o padrinho. E aí Dona Glória é a madrinha, só que aí o tio dele, tio Cosme, meu querido, pegando o bebê, dê a benção ao seu padrinho e tal. E ele achou que seria muito desagradável se o tio, né, da família não fosse. Aí ele fala Escobar sem problema, sempre disse que não tinha problemas. E aí Bentinho, pra não ficar assim chateado porque o que ele fez com Escobar, como se estivesse devendo alguma coisa, ele bota o nome do filho o nome de Escobar no filho, né? Ezequiel Escobar, bota o nome do filho de Ezequiel. E eles percebem que o filho eles percebem que Ezequiel tem uma mania de imitar todo mundo. E o Bentinho disse que ele imitava principalmente o jeito de andar e de olhar de Escobar. E tem um jantar que Capitu reclama com o filho por causa disso. A amizade dos dois casais continua e a filha de Escobar com o filho de Bentinho são muito amigos e eles conversam, eles fazem planos para o futuro, dizem que os pais dizem que os dois vão casar e tal. E aquela harmonia bonitinha. Até que certa noite, num baile, em que está havendo uma música ali, e Bentinho olha pra Sancha. No que ele olha pra ela, ele percebe que ela também está olhando pra ele. E no finalzinho, quase no final do baile, eles tocam suas mãos e ficam um tempo ali com as mãos seguradas e ninguém vê e tal. E aquilo fica na cabeça de Bentinho. Ele começa a se sentir culpado e vai dormir, pensa nela, até que passa. Só que aí, na manhã seguinte, Escobar morre afogado. Ele nadava bastante e aí nesses dias que ele estava na praia, ele morre afogado. E aí Bentinho escreve pra ele um discurso póstumo. E aí Bentinho escreve uma homenagem pra Escobar e diz na hora do funeral. Só que na hora do velório, Capitu fica o tempo todinho com Sancha. E ele olha pra Capitu e percebe que ela fica ali muito comovida. E tem uma hora que ela fita o cadáver assim no defunto e chora. 2, 3 lágrimas caem e ela continua ali com a amiga. E aquilo fica na cabeça de Bentinho. E quando eles estão em casa, Capitu chora quando vê Ezequiel na cama. E quando ela volta, ela chorando, né? Ela diz que agora estava muito preocupada não só com Sancha, mas com a filha. Como é que elas iam sobreviver sem pai, sem marido. Até que certa noite, Capitu, olhando pro filho, manda ele olhar pro pai e diz que não tem os olhos do papai de Escobar. E aquilo penetra mais ainda na cabeça de Bentinho. E depois disso, Bentinho bota Ezequiel no colégio. E ele e Capitu quase não se falam. Um fica evitando o outro. Até que Bentinho tenta se matar. Ele compra o veneno e tal. Porque ele... é óbvio, né? Ele percebe ali, de uma vez por todas, que a esposa tinha traído ele, que Ezequiel era filho de Escobar mesmo. E ele pega o veneno e bota no café. Só que quando ele bota no café,
ele não consegue se matar, e porque o filho chega. E no que Ezequiel chega, ele tremendo, ele dá o café pro filho. E na hora que ele dá o café pro filho, ele diz: eu não sou seu pai. E é no mesmo momento que Capitu chega, e aí ele não dá o café, e ela manda o menino sair, eles começam a discutir. E aí quando eles estão discutindo lá, ela se senta, quando os dois no mesmo tempo olham pro retrato de Escobar que tinha na sala de Bentinho. E Ezequiel chega e os dois olham para Ezequiel. Então ali ela tava assumindo realmente que o filho não era dele. Aí Capitu vai pra missa, e quando volta ela diz que vai fazer o que ele quiser. E aí ela e Ezequiel vão pra Suíça e ficam morando lá. E isso passam os anos. José Dias fica muito doente e pede pra Capitu para que ela mande um retrato de Ezequiel, que quer vê-lo. E ela diz que vai mandar, só que ela não manda. E ele morre sem ver o retrato do menino. Que Bentinho vai depois, em seguida, para a Europa, para a Suíça. Ele não chega a visitá-los, não fala com eles. Só que Capitu, ela manda cartas amorosas, carinhosas, mesmo assim, para Bentinho. E todos morrem. José Dias, Padre Cabral, Dona Glória, Tio Cosme, e menos Tia Justina. E ele destrói a casa de Mata Cavalos, que era a casa de sua mãe, e fica morando no Engenho Novo. Até que depois de um tempo, Ezequiel vem visitá-lo. Capitu já estava morta. E quando Ezequiel vem visitá-lo, ele vê a cópia, agora sim, que ele está um rapaz, a cópia fiel de Escobar. Mesmo assim, ele trata Bentinho por pai. E eles vão visitar a prima Justina, que está morando com o Bentinho, né? Ela quer ver o rapaz. Só que aí ela também morre. E depois de 11 meses que eles se encontram, o filho estava em Jerusalém agora, trabalhando como arqueólogo, pesquisador, ele morre. E aí Bento, ele não tem mais ninguém, não tem mãe, não tem esposa, não tem amigo, não tem tio, não tem filho, não tem mais ninguém. E ele começa a viver por viver. Ele quase não aparece na sociedade. Várias mulheres vão pra casa dele e ele diz que vai retornar contato, mas não retorna. E depois de algum tempo, ele morre. Antes dele morrer, disse que ele perdoou, mesmo depois de mortos, Capitu e Escobar. E aí o livro acaba. E como um livro realista e naturalista que ficam algumas lições, como essa falha do ser humano, como essa razão do ser humano de aqui se faz, aqui se paga. As falhas de Dona Glória, de Padre Cabral, de Prima Justina, de Cosme, elas não são grandes falhas comparadas aos outros personagens, portanto eles morrem de velhice. Mas, por exemplo, Escobar, como ele traiu o amigo, ele morre muito novo. Capitu, ela não morre tão cedo, mas ela morre muito mais cedo do que Bentinho. Então também é uma forma dela pagar pelo que ela tinha feito. E uma coisa que mostra também é que às vezes você talvez não tenha feito nada de mal, mas é a consequência de viver no mundo imperfeito que a gente vive, em que nós vivemos, que é o próprio Ezequiel. Ele não tinha culpa de ser gerado, não ser filho de quem ele achava que ele era. E mesmo assim ele morreu muito cedo. E aí Bentinho, que nunca tinha feito mal a ninguém, mas dessa forma dele desconfiar, dele ter ciúme da mulher, dele ter pensado em ter algo com Sancha, mas mesmo assim ele não tendo, a consequência que ele sofre é de que ele não vive mais com ninguém. Todos morrem, até o filho que era mais novo do que ele, morre. Batendo muito nessa parte da religião, mas mostra também uma anti-religião. Capitu, quando eles são pequenos, ela fica com raiva de Dona Glória pela promessa, né, por não poder ter Bentinho ali, de certeza pra ela. Então ela começa a dizer um monte de coisa com Dona Glória, só que ela
não fala. Ela começa a xingá-la, mas não com palavrões. Ela começa a dizer como se as suas. Começa a chamar ela de fanática, de religiosa ou fanática. Que aquilo ali estava sendo culpa dela não ter Bentinho pra ela. O padre Cabral também, quando ele ganha do Vaticano o título de protonotário, ele começa a se vangloriar, tá? Aquela coisa, ele tá mostrando essa deficiência também da igreja, que ela não fosse por prazer de fazer realmente a coisa certa, mas para conseguir status, para se vangloriar. A briga também de Bentinho e Paula na hora da festa lá religiosa, um queria levar a cruz e a vara e a tocha, e eles brigam por causa disso. E aí mostrando e tudo que tem de religião é mais essa parte negativa. Bentinho ter que ser padre não porque ele quer, não porque ele tem amor a Deus, mas porque a mãe fez promessa, agora porque fez a promessa tinha que fazer. Essa falta de coragem do Bentinho, essa falta de visão, porque ele teve medo de contar pra mãe que amava Capitu, ele escondeu o namoro, ele era muito medroso, ele era muito fraco e seguro, por isso que ele vivia cheio de ciúmes, de suspeitas da esposa. Então, é basicamente isso, é mostrando essas falhas do ser humano, mas no final, a superação dessas falhas. Tanto de Capitu, que mesmo ela longe de Bentinho, mas ela escreve pra ele, pede perdão, tá? Diz que ama ele e tal. E de Bentinho também no final, mesmo Escobar e Capitu já mortos, mas ele consegue perdoá-los. Então é isso. Então é isso. Então é isso, fica a dica. É um livro bem fininho. Os capítulos também, uma coisa muito gostosa desse livro é que os capítulos eles são curtos. Acho que o máximo aqui é 12 páginas, raro assim, são parágrafos, poucos, 2, 3, 4 parágrafos. Então é muito gostoso de ler, muito legal, muito bom para reflexão. Então é isso a nossa resenha de hoje. Fique com Deus. Beijinhos e tchau, tchau.